Bom dia, bom dia, bom dia para vocês. Como é que vocês estão? Bom, acredito que bem, né? Vários dias sem fazer nada, feriado de 7 de setembro, né? Então, hoje, terça-feira, dia 8 de setembro, né? Vixe, o mês está correndo. Bom, ontem foi 7 de setembro, uma data comemorativa importante, né? Celebramos sempre essa data por ser o dia em que o Brasil, de certa forma, saiu das garras de Portugal, né? Começando a caminhar com as próprias pernas. Então, gente, a gente comemora todo ano com desfile. Esse ano não foi possível, né? Por estarmos vivendo um ano incomum, um ano anormal, um ano fora do sério mesmo, um ano estranho. Sei que muitos de vocês, ou talvez todos vocês, estejam muito felizes por não precisar desfilar, porque eu sei que eu conheço vocês. Eu, por outro lado, acho que sou esquisita e diferente dos outros professores que também não gostam muito, mas eu sim, eu gosto de me mostrar na avenida, tá? Então, gente, vamos começar a trabalhar, vamos deixar de falar bobagem, vamos deixar de escutar a professora Dailde falar besteira, né? E vamos agradecer a Deus por estarmos aqui hoje de novo para mais uma videoaula, eu aqui, vocês aí. Mas as bobagens que a professora diz é para quebrar um pouco essa penumbra, essa coisa estranha que estamos vivenciando, né? Essa coisa de eu estar dando aula sozinha, olhando para uma luzinha do celular, me sentindo a maior criatura estranha do mundo. Mas é o que nós temos para hoje, então nós vamos continuar fazendo o nosso trabalho dessa forma. Eu espero que vocês estejam assimilando. Eu espero algo que eu sei que é certo, que vocês realmente estão aprendendo, porque eu conheço a capacidade de cada um de vocês. Então vamos dar continuidade aos nossos trabalhos, ainda falando sobre subdesenvolvimento. É uma palavra que já vem há alguns dias, né? Eu venho sempre martelando, batendo na mesma tecla sobre subdesenvolvimento. O que nós vamos falar hoje sobre o subdesenvolvimento? No livro de vocês tem uma frase interessante que diz o seguinte: vários nomes para uma mesma tragédia. O que seria isso? Vários nomes para uma mesma tragédia. Bom, desde que surgiu o termo subdesenvolvimento, os países que foram rotulados como subdesenvolvido, como países pobres sem nenhum desenvolvimento, não aceitaram isso. Por quê? Porque isso, de certa forma, encobria a capacidade de se desenvolver. Então, isso, de certa forma, atrapalha o rumo ao desenvolvimento de alguns países. Por quê? Sabemos que nem todo país subdesenvolvido vai chegar a ser desenvolvido. Mas também sabemos que alguns também podem se desenvolver, podem chegar a um patamar maior. Podemos acreditar no potencial de alguns deles. E alguns têm dificuldade, mas nada é impossível. Então, essa palavra subdesenvolvimento não foi adequada. Mas, para tentar camuflar, esconder, cortina de fumaça, criaram-se o quê? Outros nomes que no final das contas vai dizer a mesma coisa. País de terceiro mundo, país em desenvolvimento, subdesenvolvido, país do sul, economias emergentes. Então, vários nomes para uma mesma tragédia. Então vamos ver o que significa esse terceiro mundo. O terceiro mundo foi uma nomenclatura, um nome dado para quê? Para outros dois mundos que atualmente não é mais verdade. No entanto, essa expressão ainda é utilizada por alguns jornais, algumas revistas de forma equivocada. Por quê? Porque antigamente havia primeiro e segundo mundo, mundo capitalista e mundo socialista, né? Então, depois de tudo isso, eles criaram o terceiro mundo para denominar os países subdesenvolvidos, os países pobres, os países que estão tentando crescer.
Aí vem países em desenvolvimento. Refere-se a quê? Aos países subdesenvolvidos que estão se desenvolvendo em alguma área, por exemplo, na área industrial, mas, no entanto, não se desenvolve na área social, o que continua sendo um país em desenvolvimento para a área econômica, mas subdesenvolvido na área social. Porque nenhum país chega a ser desenvolvido se ele não se desenvolver na área econômica e na área social. Se não diminuir as desigualdades, se não diminuir o analfabetismo, se não diminuir essa concentração de terra e concentração de renda na mão de poucas, enquanto a maioria vive em extrema miséria. Então, é um nome diferente? Sim, mas no final das contas, diz a mesma coisa. Subdesenvolvimento ou subdesenvolvidos é o termo que sugere apenas um atraso, uma situação que levará ao desenvolvimento. Quer dizer, quando se diz subdesenvolvimento, também sugere que esse país está vivendo por um período temporário de pobreza extrema, mas que poderá chegar ao desenvolvimento. Só que há uma situação, existem países subdesenvolvidos que jamais conseguirão chegar a um processo de desenvolvimento. Assim como existem países em desenvolvimento que nem vão chegar lá em desenvolvido, nem vão voltar para o subdesenvolvimento, vão ficar no meio do caminho. Os países do sul, esses países do sul aqui, está se referindo ao quê? A todos os países subdesenvolvidos que estão no hemisfério sul, que os desenvolvidos estão no norte e que o enganam. Porque é o seguinte, o que acontece? Dentro do mundo dos países desenvolvidos, todos os países do hemisfério sul, inclusive o Brasil, toda essa parte da América do Sul, são países que são subdesenvolvidos e que todos os países que estão no hemisfério norte, Estados Unidos e papapá, serão países desenvolvidos. Mas eles estão enganados, não é isso. Nem todo país da América do Sul ou os países do Sul são todos subdesenvolvidos e nem todos os países do Norte são desenvolvidos. Embora seja a classificação mais utilizada, a Rússia, por exemplo, está no hemisfério norte, mas nem por isso ela é desenvolvida. Atualmente, uma economia emergente com um poderio militar de alcance global, mas não é desenvolvida, certo? Então, a Rússia é o nosso exemplo claro. Está no hemisfério norte, tem uma economia em desenvolvimento, tem um poderio militar gigante, mas não é um país desenvolvido, certo? E as economias emergentes? É a expressão utilizada na era da globalização, nos dias de hoje, na época contemporânea, que é o agora, e que prega a eliminação das fronteiras entre os países, que o mundo se tornou uma grande aldeia. Entretanto, essa expressão torna-se, quando se fala que o mundo se tornou uma grande aldeia, significa que a tecnologia, de certa forma, aproximou todos, né? Aproximou entre aspas. Por quê? Porque essa questão da globalização e da tecnologia, ela é uma faca de dois gumes. Ela pode aproximar de um lado e afastar do outro. Ela pode aproximar pessoas que estão distantes entre si, digamos assim, de forma territorialmente falando, mas pode afastar pessoas que estão em um mesmo lugar por uma questão social. Então, à medida que os países desenvolvidos reforçam que os estados nacionais, enquanto impõem medidas liberalizantes para a economia dos países subdesenvolvidos, tornando mais frágil, considerando que esses países apenas o mercado e não mais. São os estados nacionais. Então, o que significa o quê? Que o fato dessas economias emergentes, um termo utilizado na era da globalização nos dias de hoje,
para dizer que o mundo encolheu, né? Que o mundo era grande, agora o mundo é pequeno, que a tecnologia ela aproximou os povos, que a tecnologia ela aproximou os países. Mas isso nós sabemos que não é bem uma verdade. As coisas não caminham bem por esse lado, né? Como eu já falei para vocês, por um lado, a tecnologia, esse processo de globalização, ele pode aproximar, mas ele também afasta. Ele cria barreiras enormes entre povos. Ele cria situação de preconceito entre povos. Então, não é bem assim. Então, todas essas nomenclaturas para dizer a mesma coisa. Realmente são vários nomes para uma mesma tragédia, né? Mas vamos acreditar que não vamos continuar aqui em desenvolvimento, no caso de Brasil, que um dia chegaremos lá em cima, e vamos acreditar também que aqueles que estão lá embaixo possam, de certa forma, melhorar as condições de vida da sua população, do seu povo, diminuir as desigualdades sociais, diminuir as filas de hospitais, diminuir o analfabetismo, sério, que são doenças, são problemas, são doenças sociais que são comuns em países pobres, né? A má distribuição de renda. Então, isso são doenças sociais que são muito comuns nos países subdesenvolvidos, nos países que estão tentando se desenvolver, como é o caso do Brasil. Então, gente, por hoje é só. Até a próxima videoaula, que nós vamos falar sobre os indicadores sociais. Tá? Então, fiquem alerta, vamos falar sobre os indicadores sociais na próxima videoaula. Então, por enquanto, por hoje é só. E até a próxima videoaula e tchau, tchau.